Saber Direito desta semana, você vai entender os direitos fundamentais na contemporaneidade, os aspectos gerais dos direitos fundamentais e na Constituição de 88. Entenda os direitos sociais, políticos e de nacionalidade com o professor Hugo Vinícius de Menes. Saber Direito, vamos falar sobre os direitos fundamentais na contemporaneidade. Na aula de hoje vamos falar sobre o direito da nacionalidade. Não esqueçam que sem prejuízo das gerações ou dimensões dos direitos fundamentais, existe aquela classificação dos direitos fundamentais em direitos individuais, coletivos, sociais. Então vamos tratar hoje dos direitos da nacionalidade esculpidos a partir do artigo 12 da Constituição Federal, sem esquecer também uma abordagem que faremos no inciso 51 e 52 da Constituição, sobre temas afeitos, do direito internacional privado, mas temas afeitos como o da extradição, do direito internacional público e privado, da extradição, da expulsão, e da deportação. E para isso também é importante que vocês façam uma anotação de uma lei recente, um diploma legal recente, o 13445/2017, que é a Lei da Migração, que substituiu o antigo Estatuto do Estrangeiro para fazer uma adequação legislativa contemporânea. Caríssimos e caríssimas, não esqueçam, no estudo em casa, de fazer uso, de ler a nossa Constituição Federal. E o artigo 12 traz lá a contemplação sobre o direito da nacionalidade em face da Constituição Federal. Tratando, então, do direito da nacionalidade, tradicionalmente, o Brasil, um país de colonização, não por ocupação, mas também por exploração, isso é a história do Brasil. O Brasil sempre teve uma tradição de que, dentre os critérios de fixação da nacionalidade, fosse privilegiado o jus soli, que é aquele critério onde se identifica a nacionalidade pela terra onde se nasceu, onde se deu o nascimento daquele indivíduo, daquela pessoa. Mas, com o tempo, e na própria Constituição Brasileira de 88, houve a atuação também do Constituinte derivado para adequar e estabelecer que hoje a Constituição brasileira adota, em relação à nacionalidade brasileira, tanto o critério do jus solis como o critério do jus sanguinis. Portanto, nós vamos observar e vamos fazer a leitura da Constituição e confrontar para entendermos que hoje pode ser brasileiro tanto aquele que nasce no Brasil, como aquele que, por questões naturais, tem família brasileira ou que depois pode adquirir a nacionalidade brasileira ou por outros motivos. Portanto, hoje o Brasil, sem sombra de dúvidas, adequa os dois critérios segundo a Constituição, tanto do jus solis como jus sanguinis. O Brasil adota os dois critérios em relação à nacionalidade do brasileiro. Também é importante evidenciar que não há distinção entre cidadãos brasileiros. O cidadão brasileiro é cidadão brasileiro. Não existe um cidadão brasileiro de segunda classe. O brasileiro pode ser nato ou naturalizado, que adquiriu posteriormente a nacionalidade brasileira. Mas não existe uma distinção entre nato e naturalizado. Apenas é importante ressaltar que o Constituinte originário, e isso permaneceu na Constituição, o Constituinte originário entendeu, por uma questão de política de entendimento do Constituinte, de que alguns cargos seriam privativos do brasileiro nato, não podendo ser acessível ao brasileiro naturalizado. Mas, mesmo assim, é preciso observar que não há nenhuma distinção entre o brasileiro nato e o naturalizado. Agora, meus caros e minhas caras, vai ser importante na análise desses temas que você possua também, além da doutrina, a leitura da nossa Constituição. Então, vamos lá, iniciando pelo artigo 12. O artigo 12 diz o seguinte: são natos, são naturais do Brasil. Letra A. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que não estejam a serviço do seu país. Então, meu caro e minha cara, aquele cidadão, por exemplo, um brasileiro filho de uma japonesa com um chinês ou com um coreano, ele é brasileiro nato? Sim, ele é brasileiro nato. Ele nasceu no Brasil. Se os seus pais não estão a serviço de uma
pátria estrangeira, né, da Coreia, do Japão, da China, é só um exemplo, isso é só um exemplo, ele é brasileiro nato, né? As suas identidades faciais, o Brasil é um país plural, né? Então não há nenhum problema, ele é brasileiro nato e não vem ao caso se seus pais são de um país oriental ou de outro país, na verdade ele é nato e isso é o que é válido para o texto constitucional. A letra B diz o seguinte, do artigo 12, inciso 1. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, por evento, aquele que nasce no estrangeiro, mas o seu pai, por exemplo, um brasileiro nasceu na Alemanha, mas o seu pai ou sua mãe está trabalhando para o serviço diplomático brasileiro, é um exemplo, ele vai ser brasileiro. O fato dele nascer em Munique, em Berlim, por exemplo, não é o caso, ele continua sendo brasileiro nato. Seus pais estão, o seu pai está a serviço, a sua mãe está a serviço da diplomacia brasileira. Isso é um exemplo, nenhum problema, ele é brasileiro nato, né? Natural do Brasil. Vamos para o artigo 12, inciso 1, letra C. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Nós temos até algum exemplo de alguns atletas, né, que o pai ou a mãe, às vezes atletas brasileiros que não dominam a língua portuguesa, mas o pai ou a mãe eram brasileiros e aí, a qualquer tempo, eles vêm optar pela nacionalidade brasileira. São natos? São. Sim, há um vínculo, há um elo entre o pai e a mãe, ou entre ambos, mas eles são nascidos no exterior e podem, depois, né, da maioridade, optar a qualquer tempo. Né? Aqui o que diz aqui a letra? Os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois da maioridade, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Vamos agora à análise daquilo que eu falei no início da aula, dos brasileiros naturalizados. Quem pode ser naturalizado? O brasileiro naturalizado é aquele que adquire, por vontade própria, a nacionalidade brasileira. E aqui o inciso 2 do artigo 12 traz algumas hipóteses. Letra A. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas as originários de país de língua portuguesa, apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Vejam que é importante fazer algumas anotações, vez ou outra eu vejo, não exatamente na doutrina, ou exatamente em outras espécies de publicações, alguns equívocos, porque a ideia que se quis aqui do Constituinte originário foi promover ou divulgar ou exatamente trazer, né, uma unificação da comunidade lusófona de língua portuguesa. Quais são os países que têm a língua portuguesa como língua oficial, meus caros e minhas caras? A boa parte deles está na África, né? Então, Brasil, Portugal, evidentemente, a Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e, pasmem, né? Mais recentemente a Guiné Equatorial, que foi uma colônia espanhola, mas teve influência portuguesa, portanto ela hoje tem a língua portuguesa como língua oficial. E na Ásia, o Timor-Leste. A observação que se faz é sobre algumas outras ex-colônias que não são países, né? Como Dili, Macau ou Goa, né? Na Índia, Macau na China, que não são países, mas que foram colonizados, não estão dentro dessa comunidade lusófona, o que impediria, é importante você registrar isso, essa naturalização de maneira mais hábil, mais fácil. Letra B, diz o seguinte: os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira. Então, também observem isso. Parágrafo 1º. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Então, também há um direito de reciprocidade, principalmente do brasileiro em relação ao português. Se houver reciprocidade de Portugal para com o Brasil, está estabelecido na nossa lei fundamental, pelo Constituinte originário. Parágrafo 2º diz: a lei não poderá estabelecer a distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo os casos previstos nesta Constituição. Então, meus caros,
Continuando, então, nossa explanação, você deve ter a Constituição com você e fazer uma leitura do artigo 12 com auxílio depois da doutrina, lógico. O que é que vai dizer o artigo 12? Preste atenção nessas hipóteses taxativas. O 12, parágrafo 3º, são privativos, né, apenas de brasileiros, privativos de brasileiros natos, os seguintes cargos. 1. Presidente e vice-presidente da República. 2. Presidente da Câmara dos Deputados. 3. Presidente do Senado Federal. 4. Ministro do Supremo Tribunal Federal. 5. Carreira diplomática. 6. Oficial das Forças Armadas. 7. Ministro de Estado da Defesa. Meu caro e minha cara, você que está em casa, observem que essa disposição taxativa do Constituinte originário, né, com uma modificação que foi acrescentada do Ministro de Estado da Defesa, ela é numerus clausus, ela é taxativa, você tem que observar bem. E não seja exatamente uma diferença de brasileiro de primeira categoria, segunda categoria, isso não existe. Apenas é uma política que o Brasil, tradicionalmente, em suas constituições, adotou e não foi diferente na Constituição de 88. Se você quiser, com um recurso, não é, de memória para facilitar, você vai observar que, tirando a carreira diplomática de oficial, né, do Exército, as demais carreiras, há uma vedação expressa para que alguém que seja brasileiro naturalizado venha a ocupar a presidência da República. Observe só a questão. Porque há uma vedação de assumir o cargo de presidente ou de vice-presidente da República. Há uma vedação do brasileiro naturalizado assumir um cargo do ministro do STF, porque, em tese, ele poderia vir assumir na linha de sucessão, se for presidente, depois de ser ministro, sendo presidente do STF, na linha de sucessão, ele vinha assumir a presidência da República. Né? Há uma vedação do brasileiro naturalizado ser presidente da Câmara dos Deputados e do brasileiro naturalizado ser presidente do Senado. Também são vedações expressas da Constituição Federal. Então, meu caro, minha cara, diante disso, fica muito mais fácil entender essa logicidade que o Constituinte originário colocou e que foi seguida pelo Constituinte derivado quando estabeleceu a vedação ao cargo de ministro da Defesa. Portanto, são cargos prioritários, não há uma diferença, mas ministro da Defesa não pode ser oficial do Exército, não pode ser agente diplomático, mas um estrangeiro que se naturaliza brasileiro naturalmente, né? Redundantemente falando. Ele pode ser prefeito da capital, por exemplo? Pode. Palmas já teve um brasileiro naturalizado de origem colombiana que foi prefeito da cidade de Palmas. Já quis até ser governador. Ele poderia ser governador? Poderia, se fosse eleito. Nenhum óbice existiria. Né? Um brasileiro naturalizado, ele pode ser ministro de uma pasta? Pode. O brasileiro já teve, inclusive, um ministro da Educação, que era brasileiro naturalizado. Nenhum óbice, nada obsta. Ele pode ser ministro da Saúde? Pode ser ministro da Saúde. Da Defesa? Pode? Não. Da Defesa ele não pode. Né? Ele pode ser governador do Estado? Pode ser governador do Estado. Ele pode ser deputado estadual? Pode ser deputado estadual. Ele pode ser presidente da Assembleia Legislativa ou distrital? Pode. A Constituição não colocou nenhuma vedação nesse sentido. Mas ele pode ser deputado federal? Um brasileiro naturalizado? Pode ser deputado federal. Já houve casos. Agora, ele pode ser presidente da Câmara dos Deputados? Não. Um brasileiro naturalizado não pode ser presidente da Câmara dos Deputados. Pode ser presidente do Senado? Não pode. Eu coloquei até, inclusive, aquele critério, não é, de acesso à presidência da República. Um brasileiro naturalizado pode ser ministro do Superior Tribunal de Justiça? A Constituição nada falou. Não há impossibilidade, se ele estiver dentro das premissas, foi indicado, foi escolhido. Ele pode ser juiz de direito? Pode. Mas ele pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal? Não pode. A Constituição foi expressa, foi taxativa. Porque ele pode ser, inclusive, ele pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal, pode chegar presidente do STF e presidente da República pela linha de sucessão. Então, há uma vedação expressa do Constituinte originário. Não pode ser presidente do STF, não pode ser ministro do STF, não pode assumir. Portanto, não pode ser ministro do STF. Há uma vedação expressa da Constituição. Meus caros e minhas caras, sempre gosto
nas minhas exposições, nas minhas aulas, trazer casos práticos, porque ajuda o profissional do direito, você que está estudando para o concurso, você que é estudante de direito, a entender melhor a previsão legal, fica muito mais fácil. E aqui, com todo respeito às situações que aconteceram, essa ou aquela, nós temos casos práticos que nos ajudam a entender a previsão da Constituição. Então vamos lá. Vejam só, a ex-presidente da República, a senhora Dilma Rousseff, ela era filha de uma pessoa, de um homem búlgaro, né? Seu pai era búlgaro, nacionalidade búlgara. E foi presidente eleita, né? 2 vezes do Brasil. Nada impediu o fato de seu pai ser nacional da Bulgária. Depois, os fatos históricos registram que ela foi empichada. E foi sucedida pelo seu, então, vice-presidente, o então presidente, veio assumir como presidente, o presidente Michel Temer. Inclusive, é professor de Direito Constitucional. Houve algum impedimento do senhor, do presidente Michel Temer, assumir como presidente? Não houve. Ele era filho de pai e mãe libaneses, nascido no Brasil. Não houve nenhum impeditivo porque era brasileiro nato. Portanto, na linha sucessória, assumiu como presidente, e é um caso prático, 2 filhos de estrangeiros que eram brasileiros natos e foram presidentes da República Federativa do Brasil. Então, você observe bem que essas questões são questões bem embrincadas e que, principalmente, você que está estudando para concurso público vai ter que prestar bem atenção, além da doutrina, não é? Também a leitura da Constituição e os casos práticos também que se apresentam nos ajudam a vislumbrar melhor essa prescrição da Constituição. Outra questão importante que nós devemos fazer referência sempre não está exatamente na linha daquilo que a Constituição previu no artigo 12, mas de previsões que nós temos, além do artigo 12, no artigo 5º da Constituição. Como falamos nos nossos encontros sobre direitos fundamentais, não apenas os direitos fundamentais, como os direitos fundamentais sociais, e podemos aqui abarcar também os direitos fundamentais da nacionalidade, eles também, não é? Os direitos fundamentais da nacionalidade também estão abarcados de forma difusa e não apenas concentrado no artigo 12. Como eu disse a vocês, o artigo 12 ele é o principal, ele é o precípio, né? Ele é o orbital, onde encontramos previsões sobre o direito da nacionalidade. Sem esquecer, aí você na sua anotação, a Lei 13.445/2017, que é muito importante, a Lei da Migração, que trouxe inovações importantes e que devem ser estudadas pelo profissional do direito, principalmente nessa suscitação. Bem, meu caro e minha cara, então, nesse sentido, nós vamos fazer aqui a alusão a alguns institutos importantes que são, entre eles, um que está aqui previsto no artigo 5º, Catálogo de Direitos Fundamentais, inciso 51 e inciso 52, falando da extradição. É evidente que você, estudando a disciplina, estudando o tema, você vai observar aquilo que eu disse. Veja lá, a Lei 13.445/2017, que trouxe novidades em relação a esses temas, principalmente a conceituação de um ou de outro. A extradição é a requisição, né? Tem inclusive autores que falam em extradição passiva, ativa, mas a extradição como um conceito, ela é, na verdade, a requisição de alguém, né? No caso do Brasil, por alguém, a requisição de alguém para que seja submetido ao judiciário do seu país de origem para julgamento, normalmente julgamento de ordem criminal, lógico. Então, quando um país estrangeiro requisita ao Brasil um nacional seu, ele requisita a extradição. Ou o Brasil pode requisitar a extradição a um país estrangeiro. Logicamente que, havendo tratado tudo, vai ser mais palatável, vai ser mais tranquilo. E, dentro dessa perspectiva, vai se fazer o julgamento daquele nacional no seu país de origem. No caso do Brasil, se um brasileiro, se um estrangeiro está aqui e um país estrangeiro requisita esse estrangeiro, a competência para o julgamento da extradição é do Supremo Tribunal Federal. E o Brasil estabeleceu, desde as outras constituições, alguns critérios que são critérios atinentes à extradição. Critérios que são critérios diferenciadores, não é? Que critérios são esses que diferenciam? É que o Brasil normalmente
não costuma extraditar nacionais seus para outro país. O Brasil não costuma atender pedidos ou requisições de extradição dos seus nacionais. Mas você que está estudando tem a observação de algumas situações que são palpitantes e que são controversas e que você deve prestar bem atenção. Verifique lá, o inciso 51, o que é que ele diz? Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. Então, meu caro e minha cara, você que está estudando para concurso, você que é profissional do direito, preste bem atenção. Você que é estudante, preste bem atenção. O Brasil não costuma extraditar seus nacionais, mas se for naturalizado e se tiver cometido um ilícito penal, um crime, antes da naturalização, ele poderá ser extraditado. Ou ainda, na situação em que ele se envolveu com o tráfico de drogas. Verifique que foi um compromisso que o próprio Constituinte originário teve, se você fizer uma leitura contextual da Constituição, com o combate ao tráfico de entorpecentes, né, com o tráfico internacional de drogas, inclusive no próprio artigo 5º, que um dos incisos que deu origem à Lei 8072/90, que é a Lei de Crimes Hediondos, ele qualifica ou equipara crimes hediondos, equipara o tráfico de entorpecentes, o tráfico ilícito de drogas. E o Constituinte originário, no seu ímpeto, colocou essa mesma perspectiva que se poderia extraditar o nacional brasileiro naturalizado se ele se envolveu com o tráfico de drogas. São exceções que você deve estar atento, verificar bem, ler a Constituição à luz da doutrina e observar no seu estudo. Outra questão importante em relação à extradição e a brasileiros nacionais está no artigo 5º da Constituição, da sua Constituição Federal, e que foi trazido por uma emenda constitucional que complementou com o parágrafo 4º do artigo 5º. No seu catálogo de direitos fundamentais, o artigo 5º, lá no final, você vai encontrar o parágrafo 4º, que vai dizer o seguinte: o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Então, meu caro, minha cara, observe bem, tenha bem em mente isto, que já existe um posicionamento que é assente, que é aceito, de que o nacional brasileiro, mesmo o nato, poderia ser entregue à Corte do Tribunal Penal Internacional, que fica com sede em Roma, na Itália. Por que isso, professor? Lógico. Observem vocês que o Brasil foi signatário do Tratado de Roma, né? O Tratado de Roma. E dentro dessa perspectiva do Tratado de Roma, o Brasil subscreveu, foi subscritor, foi signatário e entendeu que há uma jurisdição internacional constitucional internacional. Isso é uma construção muito interessante, né? Há até uma obra do professor Marcelo Neves que fala também sobre essa questão do transconstitucionalismo, esse ideal que se busca de um tribunal internacional, uma jurisdição internacional, né? O grande destaque é o Tribunal de Haia, mas o Brasil foi signatário do Tratado de Roma. Em Roma fica o TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, e dentro dessa perspectiva, dessa submissão a essa jurisdição internacional, o Brasil pode, excepcionalmente, fazer a entrega de um nacional seu, mesmo que seja nato, para uma jurisdição em tese maior, que é a jurisdição do TPI, do Tribunal Penal Internacional de Roma. Anote bem, artigo 5º, parágrafo 4º, Tribunal Penal Internacional, Tratado de Roma, Brasil signatário. Observe, e você vai ver que são exceções à regra, onde o Brasil, constitucionalmente, tradicionalmente, não extradita seus nacionais para um julgamento em tribunais estrangeiros, exceto no caso, lógico, da jurisdição internacional do TPI. Mas vamos falar também da outra espécie de extradição, quando algum país requisita ao Brasil. Falei para vocês da situação de alguns tratados internacionais que facilitariam essa situação, mas cada caso é um caso. E o direito é rico porque traz essa retórica
e o direito está sempre em construção. Nós temos casos emblemáticos de extradições julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, né? Nós temos o caso, por exemplo, do famoso, porque assim ficou conhecido, ladrão do trem pagador na Inglaterra, né? O Ronald Biggs, que década de 70 e 80 foi pedida, requisitada a sua extradição pelo Reino Unido ao Brasil, na época não foi concedida, né? Essa foi realmente um dos casos que gerou grande celeuma. Outra extradição que foi bastante discutida e ganhou grande relevo foi do César de Battisti, né? Inclusive, na época, o seu advogado foi o nosso atual ministro do STF, brilhante professor Luiz Roberto Barroso, né? Então, a extradição do César de Battisti foi um tema jurídico bastante emblemático, bastante palpitante, né? A Itália requisitava o César de Battisti, dizendo que ele era responsável por genocídio, não era um crime político, porque o Brasil proíbe essa espécie de extradição. E, naquele tempo, o STF decidiu, né, com uma atuação assim, emblemática do ministro Gilmar Mendes e o ex-ministro Celso de Mello, pela decisão de que seria, nestes casos, incumbência do Executivo, essa possibilidade do Executivo de extraditar ou não. Inclusive, na prática, o que aconteceu é que, na época, então, o presidente Lula não extraditou César de Battisti e, posteriormente, nem assim o fez a, então, presidente Dilma Rousseff. Quando houve a assunção do presidente Michel Temer, ele entendeu que o Executivo poderia extraditar, o STF já tinha dado essa outorga, essa chancela, e, portanto, nesse caso, o César de Battisti foi extraditado para julgamento na Itália. Então é importante que você observe as exceções que a Constituição traz, né? Tenha uma Constituição atualizada, faça a leitura da Constituição, confronte com a doutrina, pesquise casos emblemáticos, né? E, enfim, tudo isto compõe esse acervo para que você domine o tema extradição sem nenhum pestanejar, sem nenhum problema, sabendo, inclusive, observar o parágrafo 4º do artigo 5º, que fala sobre a entrega de brasileiro nato a um tribunal, uma jurisdição constitucional maior, chamada Tribunal Penal Internacional. Ainda falando sobre extradição, é importante que você leia a Constituição. O inciso 52 da Constituição fala o seguinte: não será concedida extradição de estrangeiro por crime político e de opinião. Por que isso? Porque foi um ímpeto, como eu disse a vocês, do Constituinte originário, de que pudesse preservar o Estado democrático e de direito no Brasil, e o Brasil, dentro dessa sua rigidez com o Estado democrático e de direito, da liberdade de opinião, não vai extraditar nenhum estrangeiro para um país estrangeiro, né, para o seu país de origem, por crime de opinião, por crime político. Esta é a prescrição da Constituição brasileira. E aqui nós já temos a análise do tema extradição. Você verificou que o Brasil, por regra, não extradita seus nacionais e as outras questões que nós aqui abordamos. Bem, meu caro e minha cara, embora sejam temas que sejam afins, né, mas são temas importantes, são temas que muitas vezes os manuais falam, né, conclamam sobre o direito da nacionalidade. Quais sejam temas relativos, relevantes, como temas esses que falam sobre a extradição. E é preciso também fazer a diferença da extradição para outros institutos que são limítrofes com o direito internacional e o direito constitucional, mas que não são a mesma coisa. Então, você, no seu estudo, tenha cuidado, porque a extradição é a submissão de alguém requisitado por um Estado estrangeiro para um tribunal, né, para julgamento, que é diferente da expulsão e da deportação. Sempre em minhas aulas eu tive um conceito sobre expulsão, e esse conceito, digamos assim, deve ser adequado à Lei 13.445 de 2017. Eu sempre disse que a expulsão era um ato discricionário, não é, do poder público, do executivo, e que esse ato discricionário era um ato do executivo, como já aconteceu no passado, e não haveria, né, maior regramento legal.
Isso não pode ser considerado ainda se você considerar o texto da 13.445/2017, porque ela vai estabelecer um procedimento próprio, há um requerimento ao ministro da Justiça, há um contraditório, participação da Defensoria Pública, e você deve observar lá na sua anotação que a Lei 13.445/2017 traz todo um procedimento, respeitando inclusive o inciso 55 da Constituição, que é vizinho lá, né, que fala no contraditório e ampla defesa para todos. Então, inclusive, lá está estabelecido isso, você deve fazer esse registro, não deve apenas embarcar nesta, né? Eu sempre disse que era um ato volitivo, discricionário, logicamente, como em alguns exemplos, o exemplo que eu vou apresentar aqui, né, observando a segurança nacional, ou não sendo o estrangeiro pessoa não grata, poderia o chefe do Executivo, com o talante do ministro da Justiça, expulsar o estrangeiro. Mas, evidentemente, que houve uma mudança legislativa e essa mudança legislativa é adequada à nova Constituição, que é a Lei 13.445/2017, né? Podemos até citar um caso do passado para que vocês tenham um exemplo, mas que não seria o caso hoje. Eu trago aqui o caso, na década de 80, num dos últimos períodos do regime militar no Brasil, do então padre italiano Vito Miracapillo, que residia na cidade de Ribeirão, Pernambuco, e que, por um evento do 7 de setembro, disse que o Brasil não era independente. Aquela afirmativa dele não foi bem digerida por algumas pessoas e pelo regime na época. Por um ato discricionário, ele foi expulso do Brasil e só depois de muito tempo, né, foi recebido perdão pelo então presidente Dilma Rousseff. Esse caso hoje não teria esse tratamento em face da Lei 13.445/2017. Evidentemente que você deve fazer esse estudo e a expulsão hoje deve ser regrada pela 13.445/2017, com requerimento ao ministro da Justiça, não é? Inclusive, e com participação da Defensoria, se for também um requerimento para adquirir novamente a condição de não expulso. Essa deve ser a ideia que se tem hoje com o Instituto da Expulsão, que é diferente da extradição. Verifique bem que a extradição é requisitada pelo Poder Judiciário estrangeiro ao Poder Judiciário brasileiro, né? Então, se é requisitada ao STF que um estrangeiro vá ser submetido à corte de outro país, né? São distintos. Há, inclusive, na doutrina quem diferencia a questão da entrega. A entrega do TPI não seria extradição, mas seria um pedido de entrega de um nacional, inclusive brasileiro, para a jurisdição internacional. Verifiquem isso, que são diferenças importantes, né? Diferentes, porque a extradição é um requerimento, uma requisição do judiciário para o judiciário, e a expulsão, na verdade, envolve o executivo, né? O executivo do Brasil e a Lei 13.445/2017. Mas essa temática, meus caros e minhas caras, não se encerra por aí, né? Diferenciando a extradição da expulsão e ainda havendo a temática da deportação. Sempre disse em minhas aulas que a deportação era um ato do Executivo, mas não um ato vinculado. Vocês sabem o que é ato vinculado? O ato vinculado, fazendo aqui remissão ou revisitando o brilhante mestre do direito administrativo, Eli Lopes Meireles, o ato vinculado é aquele que não oferece ao administrador público o talante, a escolha, vou fazer isso ou vou fazer aquilo. O administrador público está jungido, está adstrito a obedecer aquilo que a lei prescreve. Portanto, não há uma discussão sobre devo fazer isso ou devo fazer aquilo. E hoje, mais do que antes, a deportação é regrada pela Lei 13.445/2017, que traz um protagonismo da atuação até da Polícia Federal no caso desses estrangeiros. A deportação, meus caros e minhas caras, seria mais do que nunca um instrumento do direito administrativo, do direito internacional e do direito constitucional, onde se observa se aquele estrangeiro no Brasil, se ele está com o seu visto de permanência regularizado, se ele não é um turista que passou o seu visto de permanência, se ele tem um visto para atuação profissional no Brasil. Tudo isso deve estar envolvido na temática da deportação, que deve ser administrada pelo Executivo, mas, como eu disse a vocês,
com base à luz da 13.445/2017. E sempre, porque a 13.445/2017, ela substitui o antigo Estatuto do Estrangeiro. Ainda que se observar que a Lei 13.445 de 2017, ela traz também regramentos, ou ela faz alguns acenos a outros institutos, né, que nós temos aqui, do asilo, né, do exilado político, daquele que está no Brasil em situação de refugiado político. O Brasil hoje é um país que traz e que trata muito bem os seus refugiados. Então, tudo isso é regrado pela 13.445/2017. Não esqueçam, meus caros, que é preciso sempre ter luz nessa temática envolvendo a nacionalidade, estrangeiros e, logicamente, o direito no Brasil. Voltando à temática que foi apresentada na nossa primeira aula, vocês observem que o Brasil responde, respeita, né, conforme até essa lei também resplandece isso, os direitos fundamentais a todos os estrangeiros. E aí, embora a Constituição fale dos residentes, até a decisão do STF, a todos, né, numa visão mais generalista, a todos que estão em território nacional. O Brasil hoje tem vários refugiados de vários países, inclusive aqui da América do Sul. E essa Lei 13.445/2017 tentou trazer essa atualização dessas considerações que o Brasil possui, desse sistema hoje mais complexo do que o Brasil hoje experiencia. Então, é preciso que se faça a leitura do artigo 12 e observando todas essas prescrições do artigo 5º, no incisos 51 e 52. Mas lembre-se que também é importante considerar as situações que são acessíveis ao estrangeiro no Brasil. Lembre-se que um estrangeiro não pode ser eleitor brasileiro. Nós vamos falar isso na próxima aula também. Por que não pode ser eleitor brasileiro? Porque ele precisa ser cidadão. Vamos lá revisitar o artigo 1º, nos princípios fundamentais, inciso 2º, o princípio fundamental da cidadania. Para que ele seja eleitor, nós vamos falar isso na próxima aula, ele precisa ser cidadão. Ora, se um cidadão argentino, ele ainda é estrangeiro, ele não pode ser eleitor. Né? Nós vamos falar isso na próxima aula. Ele precisa ser cidadão, ele precisa se naturalizar. Quais são os critérios para a naturalização? Aí você vai para o artigo 12, não é? O interregno de 15 anos, aqui no artigo 12, vai falar aqui, na naturalização. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil, há mais de 15 anos, ininterruptos e sem condenação criminal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Mas lembre-se, o Brasil não tem cidadão de segunda categoria. O Brasil trata todos igualmente, apenas o constituinte originário. Lembrando a tradição constitucional brasileira de outras cartas magnas brasileiras, estabeleceu que alguns cargos são acessíveis e outros não. Isso vocês já sabem, né? Em alguns outros países, como nos Estados Unidos da América do Norte, não existiria essa vedação, né? Já houve até situações de suscitar alguns estrangeiros naturalizados norte-americanos de ser presidente da República, mas o Brasil veda por uma questão de tradição constitucional. E também, lembre-se de ler a Lei 13.445/2017, para que possam, então, observar todo o regramento, principalmente em relação à expulsão e deportação. Então, lembre-se, meu caro e minha cara, no seu estudo, você deve observar sobre o direito da nacionalidade as prescrições legais do artigo 12 da Constituição Federal. Lembrando que o tema nacionalidade na Constituição brasileira não faz distinção entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Ambos possuem a mesma importância para o Estado brasileiro, apenas que o constituinte originário fez distinção quanto aos cargos, o acesso a alguns cargos que são privativos, né? E lembrando a vocês que também há uma diferencial destas previsões também em relação àquilo que às vezes pode ser palpitante em relação a algumas questões esportivas, principalmente de brasileiros no exterior, porque isso tudo deve se considerar e verificando algumas situações que nós ainda vamos observar. Observe, meus caros e minhas caras, que conforme disposição do Constituinte derivado, o Brasil não veda que um brasileiro nato
possa adquirir uma outra nacionalidade, desde que não seja exigência de outro país, né? Há alguns países, isso inclusive, há alguns casos práticos de atletas brasileiros que perderam a nacionalidade brasileira porque outro país fez essa exigência. Mas o Brasil hoje, depois já estabelecidas essas reformas que foram feitas, respeitando as cláusulas pétreas, lembre-se sempre lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, o Brasil hoje admite, né, ainda que implicitamente, é bom que se diga isso, que um brasileiro nato possua outra nacionalidade sem perder a sua condição de brasileiro nato, sem nenhum problema, a não ser que haja exigência do Estado estrangeiro nesse sentido. Se o Estado estrangeiro faz essa exigência, e como eu disse a vocês, há até alguns casos práticos, né, alguns fatos de atletas que se naturalizam, né, adquirem a nacionalidade de outro país e acabam perdendo a nacionalidade brasileira por exigência de outros países que fazem essa exigência. Mas o Brasil não faz essa exigência e, inclusive, tem adquirido, né, tem observado a naturalização de pessoas que são importantes e que vêm contribuindo muito para a nossa construção, né, da República Federativa do Brasil. O Brasil não faz distinção, apenas eu faço só aquela ressalva, porque principalmente em algumas seleções, em concursos públicos, se faz esse questionamento em relação ao brasileiro nato, ao naturalizado, a temas referentes, por exemplo, como a extradição. Vocês recordem que a extradição, em regra, do brasileiro, ela não é permitida do nacional brasileiro, aquelas exceções lá do brasileiro naturalizado, seja porque se deu isso por crime comum, alguma suscitação de crime comum antes da naturalização, ou por tráfico de drogas, ou a questão da remessa, né, da entrega do brasileiro ao TPI de Roma, e a diferenciação, à luz da 13.445, da expulsão e da extradição. Tudo isto vai fomentar, vai melhorar, vai adequar o seu estudo do tema direito da nacionalidade, que está lá expresso no artigo 12, mas, como eu disse a vocês, não apenas no 12, mas de forma difusa na Constituição. Lembrando essa classificação, que não prejudica a classificação em dimensões ou gerações dos direitos fundamentais, né, que na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, mas é uma classificação clássica que existe dos direitos fundamentais, como direitos individuais, direitos coletivos, direitos sociais, direitos da nacionalidade e direitos políticos. Sendo que você encontrará os direitos políticos de forma mais plasmada, de maneira muito clara, explícita, no artigo 12 da Constituição. E também no artigo 5º, nos incisos 51 e 52. Vamos agora falar do nosso quiz. A primeira questão sobre o direito da nacionalidade faz a seguinte indagação. Sobre os direitos da nacionalidade, assinale a resposta equivocada. O examinador pede a resposta errada. Letra A. O Brasil e seu sistema de direitos fundamentais adotam em geral uma concepção universalista para a proteção, mas ao admitir diferenças entre brasileiros natos e naturalizados, concebe uma diferença entre seus nacionais. É errado isso? É correto? Vejam, meus caros, nós falamos aqui durante o nosso curso, nossa aula, é que o Brasil não faz distinção entre brasileiro nato e naturalizado. Apenas por uma questão de ímpeto constitucional, tradição das outras constituições que foi ratificada nessa, alguns cargos são acessíveis apenas aos brasileiros natos e não a brasileiros naturalizados. Vamos ter um pouco de cuidado com essa assertiva, vamos verificar as demais para ver se ela está correta. Mas uma coisa é certa, o Brasil não faz diferença entre natos e naturalizados, exceto algumas distinções que a própria Constituição, no artigo 12, fez. Vamos registrar isso e vamos passar para a próxima alternativa. Letra B. O sistema constitucional vigente considera os critérios estabelecidos pelo jus solis e jus sanguinis. É correto ou é errado isso dizer? É correto, meus caros e minhas caras. Lógico que o Brasil, também passado, na nossa Carta Constitucional de 88, algumas mudanças pelo Constituinte derivado, o Brasil reformou e o Brasil hoje adequa, o Brasil hoje segue os dois critérios, tanto do jus sanguinis como do jus solis. Essa questão está correta, essa alternativa é adequada, mas o examinador perde a alternativa errada, equivocada. Vamos ver, vamos olhar a letra C. Para a Constituição, são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil,
ainda que de pais estrangeiros, desde que não estejam a serviço do seu país. Facilmente, meu amigo, minha amiga, você vai verificar que esta é uma repetição da letra da Constituição. Um brasileiro, filho de uma pessoa oriunda do Líbano, ou de uma pessoa da Turquia, ou de qualquer outra nacionalidade, mas que seu pai ou sua mãe não esteja a serviço de um país estrangeiro, é brasileiro nato. E não há nenhum impedimento em relação a isso. A questão está aqui correta, né? A letra da Constituição. Mas não é esta a resposta requisitada, porque o examinador requer a resposta errada. Vamos verificar. Letra D. São privativos de brasileiros natos, entre outros cargos, o de presidente da República e ministro do STF. Está correto isso, minha gente? Está correto. A Constituição é clara lá no artigo 12, ela vai falar que alguns cargos são privativos de brasileiro nato. O presidente, o vice-presidente, o ministro do STF, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, né? Agente diplomático, membro da diplomacia brasileira, né? Oficial do Exército, tudo isto. Mas é importante, ministro da Defesa, é importante que você verifique, né? Você observe, tenha atenção. Então, esta resposta está correta, só que o examinador pede a resposta errada. E a resposta aqui errada, e é uma coisa que eu quero dizer a vocês, muitas vezes, em algumas seleções, alguns concursos, quando se pede a resposta errada, é muito comum, às vezes, existir a primeira questão. É só uma observação. Então, a resposta aqui errada é a letra A. A letra A é a resposta errada. Vamos para a próxima questão, o próximo quiz. Considerando a questão abaixo sobre os direitos da nacionalidade, extradição e temas afins, assinale a resposta correta. Veja que agora o examinador pede a resposta adequada, correta. Letra A. O Brasil é absoluto em questões como extradição de seus nacionais, não admitindo em hipótese alguma, nem mesmo a chamada entrega de brasileiro para o julgamento em corte de jurisdição internacional. Lembrem-se, meus caros e minhas caras, eu falei aqui durante nossa explanação, o Brasil é signatário do Tratado de Roma, ele respeita a jurisdição do TPI, Tribunal Penal Internacional, em Roma, sede em Roma. Então, essa questão aqui, que fala em hipótese alguma, ela tem que ser vista com cuidado, né? Porque se pede a resposta correta. E ele está dizendo que não existe entrega de brasileiro para julgamento ao TPI. Essa resposta está errada, não é a resposta requisitada. Tenham cuidado, essa não está adequada. Vamos para a letra B. A expulsão é um ato discricionário do STF para atender pedido de outro Estado estrangeiro. Aqui você tem que ter muito cuidado, porque, na verdade, o examinador misturou todos os institutos e ainda colocou uma concepção que nem está mais em vigor. Ele diz que a expulsão é um ato discricionário. A expulsão já foi ato discricionário, não é mais. Deve regrar-se pela 13445/2017. Não é do STF, o STF não tem este talante de expulsar. O STF apenas funciona na requisição de extradição, seja de brasileiro no exterior ou de estrangeiro no Brasil. E, no caso, o STF não tem nenhuma incumbência com isso. Essa resposta está totalmente equivocada. Vamos para a letra C. A letra C fala: a deportação é a exclusão de território nacional de estrangeiro cuja entrada encontra-se irregular ou tenha se tornado irregular. Cuidado, essa resposta está com cara de correta, né? É evidente que ela não é completa porque teria que se adequar a 13445/2017, mas essa resposta pode, né, tem condições de ser resposta correta. Como pede o examinador, vamos verificar ainda a letra D. Não existe hipótese constitucional para uma possível extradição de brasileiro naturalizado. A letra D está equivocada, meu caro, minha cara. A letra D fala que não existe hipótese para extradição de brasileiro naturalizado. Lembrem-se que o próprio artigo 5º, né, consagra lá, no chamado da extradição, tratando do tema extradição, ele trata que pode haver extradição, no inciso 51, de brasileiro naturalizado, pois que o brasileiro naturalizado ele pode ser envolvido em crime como antes da naturalização ou em crime de tráfico de drogas. São exceções à regra. Portanto, aqui na análise, quando se pede a resposta adequada é a letra C. Vamos para o próximo quiz. Bem, vamos para o último quiz sobre o tema direitos da nacionalidade.
Ao brasileiro naturalizado é proibido, letra A, ser contratado como professor de universidade pública. Falamos já nisso aqui em outro programa nosso, em outra aula, e hoje ratificamos que o professor estrangeiro pode sim ser professor de universidade pública, né? Existe essa exceção, né? Então, vamos observar isso, que aqui não é o caso. Aqui o examinador diz é proibido e assinala qual das questões, né? Qual das alternativas. Letra B, ser presidente do Senado Federal é proibido? Vamos verificar as demais questões, mas observe que não existe brasileiro de segunda categoria, de primeira categoria, mas a Constituição ela traz algumas vedações, entre elas a da presidência das câmaras parlamentares. Vamos observar a próxima alternativa, as duas mais, para a gente ter certeza. Letra C, prestar concurso público para ingresso no Serviço Federal. Falamos aqui da exceção do professor estrangeiro, né? E o brasileiro naturalizado é brasileiro, né? No caso, o brasileiro naturalizado não tem nenhum problema. O brasileiro naturalizado ele pode prestar concurso público para qualquer entidade. Ele é brasileiro do mesmo jeito, apenas tem que atender os requisitos, mas ele pode prestar concurso público federal. Letra D, filiar-se a partido político. Olha, meu caro, minha cara. O brasileiro, nós vamos ver isso na próxima temática, o brasileiro naturalizado é brasileiro, ele pode sim, ele pode se filiar a um partido político. Nada obsta que ele exerça a sua cidadania e manifeste a sua simpatia por um partido político se não houver vedação legal em relação a ele. Lógico que ele pode. Então, diante disso, o que realmente é categórica a Constituição é de que o brasileiro naturalizado não pode, é proibido ser presidente do Senado Federal. Portanto, a resposta correta é a letra B. Meu caro e minha cara, foi um prazer estar com vocês, falando sobre os direitos fundamentais, especificamente hoje sobre o direito da nacionalidade. Então, vamos nos encontrar no próximo encontro sobre os direitos políticos e fiquem conosco, né? Saber Direito. Um forte abraço. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.